Hoje eu vou falar para vocês de algo que eu não estou acostumado a falar. Aliás, eu não me lembro de, em 16 anos de ministério já, ter pregado a mensagem que eu vou pregar hoje para vocês. E eu vou fazer isso especialmente porque nós tivemos uma reunião do conselho e os meus conselheiros, da igreja falaram: pastor, a gente precisa falar dessas coisas, precisa ensinar essas coisas. E como hoje é dia de Santa Ceia, e hoje é um dia especial, e a gente precisa cada vez levar mais a sério a nossa caminhada cristã e entender quem nós somos, por que somos o que somos e o que devemos fazer, eu achei por bem nós conversarmos sobre isso. E o assunto é esse aí, o que significa ser presbiteriano. Essa palavra difícil que eu já vi muitas vezes a pessoa falando presbiteriano, ou prebisteriano. Complicado, né, Arnaldo? Palavrinha difícil, será que poderiam ter escolhido uma palavrinha melhor? Nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu quero começar com uma ilustração. Disse que, na época que o poeta Olavo Bilac ainda era vivo, ele tinha um amigo que tinha um sítio. Não sei se vocês já ouviram falar isso. E ele era grande amigo do Olavo Bilac e queria muito vender a sua propriedade. E os anúncios que ele fazia não estavam tendo resultado. Naquela época o anúncio não era na internet, o anúncio era no jornal. Então ele pediu ajuda para o seu amigo. Falou: cara, eu preciso vender aquela propriedade, aquele sítio que você conhece. Sabe, dá muito trabalho, dá muita despesa. Não aguento mais aquele negócio não. Eu quero vender. Você me ajuda? Escreve o anúncio para mim. E assim Olavo Bilac escreveu o anúncio e mandou para o seu amigo. O anúncio era esse aqui: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Depois de muito tempo, Olavo Bilac perguntou ao seu amigo: e aí, conseguiu vender a propriedade? O anúncio funcionou? E o cara respondeu: nem pensei mais nisso. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Desistiu de vender. Às vezes a gente precisa de um olhar renovado para as coisas que nós temos, para valorizá-las como tesouro que elas são. Hoje é uma grande oportunidade para você que é da igreja entender por que você é e o que significa. Para você que está nos visitando ou está nos assistindo, para você entender o que é essa doutrina, essa igreja, o que ela defende, qual que é a sua teologia, o seu culto, por que é como é. E assim você pode perceber se é uma igreja séria ou não, e se você se encaixaria aqui dentro. É essa a minha intenção. Mas antes de mais nada, eu preciso dizer: não é uma igreja perfeita, tá bom? A igreja presbiteriana não é uma igreja perfeita, porque ela é constituída de pecadores, inclusive eu. Mas todas as outras igrejas sofrem do mesmo mal, são constituídas de pecadores também. E por conta disso, você vai encontrar qualidades e defeitos em qualquer igreja que você for. E se você sair daqui e for para outra, sair de outra e vier para cá, você é um que traz mais defeitos para completá-la, não é isso? Que todos nós temos defeitos. A nossa confissão de fé afirma o seguinte: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Portanto, a igreja deve ter cuidado com a sua doutrina, porque por mais pura que ela seja, ela pode perder a pureza. Por exemplo, as 7 cartas escritas para as igrejas do Apocalipse. E quantas delas ainda existem? Mesmo aquelas que foram elogiadas, talvez não existam mais. Porque o seu ciclo acabou, podem ter se desviado, podem ter perdido a sua eficiência. Nós não queremos isso para a nossa igreja, e a qualidade dela vai depender daquilo que nós entendemos ser o nosso papel, e daquilo que a gente entende ser correto. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, e mais uma vez pedir para Deus falar ao nosso coração, através desse momento de palavra. Senhor Deus, nós te louvamos por nos dar uma comunidade a que pertencer. Não fomos nós que plantamos essa igreja aqui, não fomos nós que plantamos essa igreja no Brasil, e não fomos nós que pensamos um dia em ter uma igreja presbiteriana. Ao olhar para o passado, para a história, para ver os homens e mulheres que o Senhor levantou e que trabalharam para edificar uma comunidade cristã, com uma doutrina que fosse pura e fiel às Escrituras, essa tradição, ó Deus, continua viva.
e alcançou as nossas vidas. Eu posso dizer que fui muito abençoado através dessa denominação. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor faça da nossa igreja aqui, a Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, também uma bênção para edificar muitas famílias, muitas pessoas, alcançando através do Evangelho e discipulando até que saibam obedecer todas as instruções de Jesus. Por isso, Deus, que o Teu Espírito venha falar ao nosso coração e nos ajudar. Me ajuda e ajuda cada um que está aqui também. Nós oramos em nome de Jesus e todos que concordam dizem amém, amém, amém. Então vamos lá. Primeiro eu queria falar um pouquinho da história da nossa igreja. E quando a gente vai falar da história, tem que voltar muito no passado. Deixa eu só ver, quem aqui que gosta de história? Quando começa a ler alguma história interessante, se perde, até esquece do tempo. Só ver se ainda tem gente assim. Olha, levanta mais alto, porque eu estava olhando para lá de cá. Ok, agora eu já fiquei mais tranquilo. Eu amo história. Eu todo dia leio alguma história para dormir. Não é história de 3 porquinhos, não. É história de guerra, história do mundo, história que aconteceu. Eu amo ler história. Estou o tempo todo lendo história. É a minha leitura para relaxar. Eu estou quase terminando um livro agora sobre a história de quase todas as guerras, desde as guerras da Grécia, lá do Peloponeso. Eu amo. E ler sobre história de cristianismo ainda é melhor. Quando eu estava no seminário, eu fui apresentado a um autor chamado Justo Gonzalez. Ele escreve em espanhol, mas foi traduzido para o português. Ele tem uma coleção de 12 livros montando a história da igreja, desde a morte dos apóstolos até os dias modernos. Eu comi aquilo, não conseguia parar de ler. E olha que não tinha ilustração. A história da fé cristã adentrando no Brasil, na América Latina, e antes disso a história da fé, desde o 1º, 2º, 3º, 4º século, a idade das trevas, tudo que aconteceu eu li e aprendi. Será que nós sabemos, pelo menos um pouquinho da história da nossa igreja, essa igreja que você está frequentando, que você faz parte? A nossa igreja começou lá pelo século XVI, já próximo da época da Reforma Protestante. Nossa igreja teve início, geralmente Suíça e Escócia são os países que mais influenciaram a formação dessa igreja desde aquele século. Personagens como Ulrico Zwinglio, João Calvino e John Knox foram os grandes plantadores e fundadores deste estilo, dessa doutrina, desse estilo de igreja. John Knox era um homem que foi discipulado por João Calvino, lá em Genebra, e ao voltar para o seu país, na Escócia, ele orava no mesmo lugar, todo santo dia, de joelho: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morrerei. E assim ele orava, pois em um ano Deus deu a Escócia para ele, a Escócia inteirinha passou por um avivamento, todo mundo começou a seguir a fé, e o país mudou. Vocês estão acompanhando isso, gente? Vocês querem mudança para o Brasil, sim ou não? Se a gente olhasse para os grandes expoentes, homens e mulheres de Deus que também queriam a mesma coisa, o que eles fizeram, como eles fizeram, a gente poderia aprender. E nós temos isso na nossa própria história. Só que naquela época não era chamado de igreja presbiteriana. E até hoje, lá naqueles países, não é chamado de igreja presbiteriana. É chamado de igreja reformada. Fala, igreja reformada. Igreja reformada. Por que reformada? Porque ela herdou uma tradição depois da Reforma Protestante. O protestantismo, o grande ícone é Martinho Lutero, mas ele queria apenas corrigir o que ele achava que a Bíblia contrariava na fé católica. A reforma, a fé reformada foi além disso. Não, vamos jogar fora tudo que não tem na Bíblia. Vamos fazer uma reforma geral da igreja, a gente precisa voltar à fé. Por que isso? Ao longo de séculos, a fé começou a ser desvirtuada. Por exemplo, nós falamos do culto da Maria lá na católica. Desde quando existe? Vocês sabem? Nunca ouviram falar? Você que veio da fé católica, sabe quando começou? E será que é desde sempre? Pedro, Paulo, eles adoravam Maria? Não, isso foi colocado por uma determinação do Papa lá para o 5º, 6º século. Assim como os santos, assim como outras coisas que foram adentrando na fé e desvirtuando ela. Pela graça de Deus, no século XVI começou um movimento de renovação, movimento que já vinha desde antes, mas todos aqueles que propunham uma reforma, uma volta à Bíblia, eram perseguidos e queimados e mortos. 100 anos antes de Martinho Lutero, havia um homem chamado João Hus, o João Ganso, Hus é Ganso. E ele começou a proclamar os seus ensinos, porque ele era um monge e conhecia a Bíblia em latim. Então ele entendia e ele explicava. Mas todas as missas eram celebradas em latim. A pessoa falava alemão. Era celebrado em latim em todos os países. Quem entendia o que estava falando?
Só o padre que falava latim. E o povo? Apenas participava de um rito vazio e sem entendimento. Martinho Lutero foi o primeiro a traduzir toda a Bíblia para o alemão, bem depois de ter se inventado a imprensa, né? A imprensa que fala, né? Tipografia. Calvino veio um pouco depois dele e se tornou um teólogo muito conceituado. Os seus escritos espalharam por toda a Europa, trazendo renovo e fé para um povo que era oprimido pela religião, pela idolatria, pela liderança, muitas vezes corrupta, da igreja na época. Por isso, em muitos países é conhecido como igreja reformada, mas a igreja reformada é igual à igreja presbiteriana. Nós só somos chamados de presbiterianos porque quando chegou lá na Inglaterra, naquelas ilhas, né, do Reino Unido, lá havia a igreja episcopal, que era governada por um bispo. E a igreja presbiteriana é diferente, ela é governada por... olha, não é presbiteriana e respondeu na frente de vocês. Vergonha. Que vergonha. Ele é governada por presbíteros. Vamos lá, quem são os presbíteros da igreja aqui? O William, quem mais está aqui? Leandro, o Elias está trabalhando hoje. Tiago está ali, dá um tchau aí, Tiago. Presbítero, são eles que governam a igreja. Quer dizer que eles que mandam? Não, eles são eleitos por um mandato de 5 anos. Depois vocês podem eleger ou não. Em todas as igrejas presbiterianas, é através de eleição. Não existe um cara que manda e todo mundo obedece. Não existe um apóstolo, não existe um bispo, não existe um dono. A gente resolve as coisas de uma maneira mais democrática. Vamos orar, conversar com Deus e entender quem são os homens que Deus levantou. E assim nós votamos nele e escolhemos aqueles que vão nos governar. É por isso que é chamada igreja presbiteriana, administrada por presbíteros eleitos pelas comunidades locais, não governada por bispo, nem apóstolo, nem episcopo, nem arcebispo. Se a igreja, em assembleia, eleger homens com as melhores qualificações para serem presbíteros, o que vai acontecer? O conselho da igreja, que é formado pelos pastores e pelos presbíteros, será piedoso, temente a Deus, dedicado e competente, e assim por diante. Se dentro do conselho foi escolhido como representante da igreja presbiteriana Nova Jerusalém, o melhor dos presbíteros, mais capacitado, mais temente a Deus, para ele ser o representante no presbitério. O presbitério é uma reunião com os representantes das igrejas de uma região. O nosso presbitério é o presbitério metropolitano de Campinas, formado por algumas igrejas presbiterianas que vocês já até conhecem. Como é que vai ser o presbitério? Abençoado, operoso, cheio de temor a Deus. Se lá eles escolhem representantes da mesma forma para o sínodo e para o Supremo Concílio, nós temos uma igreja abençoada. Tudo começa aqui, na igreja local aonde nós estamos. Bom, é assim que funciona. A nossa igreja tem uma teologia e um culto bastante específico e, por conta disso, diferente de muitos que você vê por aí. Ela é herdeira do pensamento do reformador João Calvino e ela subscreve, aceita como uma correta interpretação da doutrina as confissões de fé. A confissão de fé de Westminster, o breve e maior catecismo. Se você não sabe o que é isso, talvez você tenha que vir conversar comigo para a gente conversar sobre esses assuntos. Porque qualquer um lê a Bíblia, mas nem todo mundo entende. Concorda ou não concorda? As maiores heresias saíram da onde? Da Bíblia. Já no século IV surgiu um tal de Pelágio com um monte de mentira que teve que ser desmentido pelos líderes da igreja. Muita heresia sai da Bíblia. Vocês já viram uma reportagem do Fantástico, se não me engano, de 2006, de um pedreiro ensinando uma turma lá na igreja dele, que ele tinha que tomar a esposa de um amigo e adulterar. Vocês lembram disso? Eu já mostrei aqui de púlpito, né? Esses caras assustados. Eu nunca esqueço disso. O cara largou o serviço de pedreiro, abriu uma igreja, leu Oséias capítulo sei lá quanto, o versículo, e falou isso. Para completar a bagunça, a mulher que tinha marido, que frequentava a igreja, sonhou com o pastor, um sonho meio estranho, e foi conversar com o pastor, e ele falou, eu sei, é Deus revelando, ele já tinha falado para mim, e assim conversou com o marido da mulher, e o marido entendeu, bom, se Deus está falando na Bíblia, ainda falou em sonho, então obedecer a Deus, né, e nessa, vocês estão me acompanhando? Está acompanhando, Juan? Jesus, que é isso? Gente, o Fantástico noticiou isso a respeito dessa igreja. O que vocês acham? O povo vai querer ir nessa igreja? Só se o pastor fosse bonitão. Ninguém quer ir lá. Que
história é essa? Escandalizou a cidade, escandalizou o Brasil inteiro, porque alguém começou a fazer teologia. Engraçado que o repórter, com toda a paciência, conversando com aquele pastor pedreiro, né? E aí depois falou, me mostra esse texto. O cara pegou e leu, abriu e leu, está aqui, ó, e tudo. Aí o repórter, ainda não satisfeito, me deixa eu ver. O cara pegou a Bíblia, virou, está aqui, lê aí. Aí o repórter leu com calma. Vai, toma a mulher do teu amigo e a adúltera. Não é adultera, é adúltera, tem um acento aqui. Aí o pastor pegou de volta, olhou. Por isso que tem que ter o Espírito Santo. Ele mesmo falou que ele não leu inspirado pelo Espírito Santo, ele leu inspirado por um engano. Pelo engano que ele quis ter, sei lá de que forma que aconteceu. Mas essa interpretação era correta? Não era correta. E nós temos muitas interpretações, nós temos muitas teologias. Por isso a nossa igreja entende que aquilo que representa uma correta interpretação da Bíblia está resumido nesses 3 livros. Se você achar muito difícil, comece pelo Breve Catecismo. Hoje está sendo traduzido para um português mais fácil. Em perguntas e respostas que eram feitas para as crianças que iam fazer profissão de fé na idade do meu filho. Todos os membros da igreja sabiam aquelas perguntas e respostas de cor. E a qualidade do povo de Deus era bem melhor do que é hoje. Os adultos não sabiam o Breve Catecismo. Eles sabiam o catecismo maior, de cor. Se alguém chegasse e perguntasse para eles qual é o sentido da vida, eles tinham resposta bíblica para dar. Porque eles estudavam logo nas classes de primeiros passos de membresia. Chamado na época de catecúmenos. Não é palavrão, ok? É quem está sendo catequizado. Era assim na sua época, não era, Arnaldo? Catecúmenos. E essa é a tradição que nós recebemos. Os que queriam aprofundar, liam a confissão de fé, que ainda é mais difícil, que tem 3, 4 linhas de referência para você estudar os textos bíblicos e entender aquela declaração de fé que está sendo colocada ali. Então, nós adotamos oficialmente esses livros como padrões doutrinários. Uma outra diferença está no nosso culto. O nosso culto obedece e deve obedecer às normas contidas na Escritura. Tem norma para ter culto? Sim ou não? Tem norma na Bíblia para o culto ou pode ser do jeito que quem quiser? Tem norma. Paulo ensina que o culto deve ter ordem, porque Deus não é um Deus de bagunça. Não é todo mundo que pode falar, cada um tem o seu tempo. A pessoa que chega e senta, que não faz parte da igreja, alguém novinho como a Mica que está ali, tem que entender tudo o que aconteceu. Não pode ficar confuso. Deus não é Deus de confusão. Por isso o nosso culto também segue essas ordens e tem uma ênfase teocêntrica. Você pode ir à igreja onde o centro é você. Tudo é feito para agradar você. A temperatura, o cheiro, as cores, as músicas, é para te deixar feliz. Na igreja presbiteriana, o centro é Deus. Deus é que merece ser glorificado. Nós não estamos aqui para ser servidos. Nós estamos aqui para adorar e servir. Em inglês, culto é service. Serviço. Nós estamos servindo a Deus com a nossa atenção, com a nossa adoração, glorificando o nome dEle. Quem é a pessoa mais importante nesse culto? O culto é para Ele. O culto não é para a gente. O culto é só para Ele. Por isso, quem está nos visitando, sinto muito, às vezes a gente não consegue dar tudo do bom e do melhor para vocês vão encontrar em outras comunidades, mas tem a ver com o que a gente acredita. Você está sendo chamado a cultuar quem merece ser cultuado, a olhar para quem merece ser visto, e glorificar quem merece ser glorificado. Nas igrejas presbiterianas de antigamente, havia aqui um púlpito bem grande, e no meio do púlpito uma imensa Bíblia, para mostrar a centralidade. É isso aqui que é importante. Ok? Então nós também damos ênfase à simplicidade. Por que o nosso culto dura 1h30? Por que não tem tanta gente falando? Porque precisa ser simples, para todo mundo conseguir acompanhar. O evangelho tem que ser entendido por uma criança. Como Jesus pregava e era ouvido e amado até pelas crianças. Jesus não complicava as coisas. Até as crianças tinham acesso a Ele, as prostitutas tinham acesso a Ele. Agora, se você chega numa igreja, me desculpa se você já passaram por isso, mas eu já passei. Você chega, aí alguém fala, vamos levantar para ler o texto. Aí todo mundo levanta. Terminou de ler, aí todo mundo senta e diz, olha pai, senta também. Daqui a pouco levanta para a oração e senta. E levanta, e chamam, e fica complicado. Quem assistiu já o Mr. Bean na igreja? A Alessandra assistiu, com certeza. Vocês conhecem o Mr. Bean?
Ele foi participar de um culto numa dessas igrejas mais tradicionais, então ele chegou todo arrumadinho, meio atrasado, aquele jeitão dele. E aí estava o pastor, daqui a pouco todo mundo levantou para cantar o hino e ele não sabia a letra. Então na hora que ele chegava no aleluia, aleluia, ele cantava aleluia, aleluia. Daqui a pouco ele tentava ler a letra com o cara não deixava. Aí na hora que o cara deu o hino para ele, acabou a música, aí, opa, todo perdido. E a hora que começou a falar, uma voz de fundo de garrafa, numa entonação qualquer, blá, 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 o cara foi tomado pelo sono. O que aquele culto edificou a vida do Mr. Bean? Na realidade, estava chamando a nossa atenção. O culto para Deus precisa ser feito com excelência, com entendimento, com simplicidade. Uma outra coisa importante, reverência. A nossa igreja está meio relaxada nisso, vocês não acham? Em algumas igrejas presbiterianas, os diáconos são temidos por crianças e adultos, porque eles são responsáveis por fazer com que haja reverência, respeito. Você não está diante de qualquer um. Se você estivesse diante de um juiz, como é que você ia se portar? Se você estivesse diante do governador do estado de São Paulo, como é que você ia se portar? Se está diante do desembargador, dentro de um tribunal, como é que você se porta? Ah, lá você não faz gestinho para ele. A gente está aqui, não é nem diante de mim, gente. Eu sou uma criança ainda. Mas Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Eu peço ajuda para os pastores, para os pais, para as mães. A gente teve uma reunião com a junta diaconal, eu peguei no pé deles. Não deixe as crianças ficar fazendo bagunça aqui, especialmente na hora do culto. Senão atrapalha quem está tentando prestar atenção, quem está tentando servir a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Não deixe. E eu já falei para eles, pode ser a minha Clarinha. Se precisar levar no canto, leve. Aí um dos diáconos falou, pastor, eu tenho um problema com a bola, mas eu já tenho a solução, eu tenho aqui uma... Não, o canivete ele não quis não, ele vai para murchar primeiro. Eu já avisei os meus filhos, cuidado, viu? Aquela bagunça de bola lá, o diácono falou que vai murchar a bola, aí vocês vão ficar sem, não vem reclamar comigo porque eles estão autorizados a fazer isso. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, mas precisa ter reverência. Então, por favor, meus irmãos, bebam água em casa, tomem um café se você está com sono logo, ou então dorme o sábado inteiro. Descansa, sábado é para descansar. E vem para a igreja com todo fôlego, com energia. Deus merece que você esteja aqui pleno. Obrigado. Ele merece. Se você vai fazer uma prova difícil, você estuda, mas antes da prova você não fica até tarde, porque você pensa, se eu estudar muito, eu vou ficar cansado, eu vou dormir. Então eu vou deitar cedo, eu vou me alimentar bem para não acontecer de eu passar mal justo na hora, não é? Você se cuida, porque a prova é importante, pois a palavra de Deus é mais importante. A prova pode te dar um emprego, pode te dar uma vaga num curso, mas Deus pode te dar a palavra da vida e te levar para a vida eterna. Então é muito importante que você esteja aqui pleno, acordado, pronto para participar. Traz a sua garrafinha de água. O Mateus aprendeu. Bebe a água sem precisar levantar do seu lugar e chamar a atenção de quem está atrás. Ok? Se você faz muito xixi, então coloca só metade da água. Bom? E ensinem as suas crianças a fazerem o mesmo, porque é importante. Uma outra característica do nosso culto, músicas com conteúdo bíblico. Por que nós não cantamos as mesmas canções que são cantadas pelas igrejas da moda? Porque nem sempre a gente entende que essas músicas têm conteúdo bíblico. Eu não quero cantar o que alguém sentiu, eu não quero cantar o que alguém experimentou, eu quero cantar a palavra de Deus como Ele a revelou. E eu imagino que vocês também. Vocês querem ficar cantando qualquer coisinha? Ou querem cantar algo que seja coerente com o ensinamento de Deus nas Escrituras? Me dizem, opção 1, opção 2. É por isso que as nossas músicas costumam ser diferentes. Há muitas igrejas que não se preocupam com isso. É claro que Jesus também aceita a adoração deles. É claro que Jesus se faz presente onde o nome dele é invocado com sinceridade. Mas nós tentamos agradar a Jesus cantando músicas que sejam coerentes com a palavra dele. Não nos sentimos melhores do que ninguém por fazer isso. Mas por consciência, nós entendemos que isso é o certo a fazer. Uma outra característica do culto é que o centro do culto se vocês completarem errado, o centro do culto, Deus é o objetivo do culto inteiro, mas o centro, a maior parte do culto, a parte principal é o quê? Se responder errado, já vai levar um banho. Está cheio aqui. Salvou todo mundo. A palavra, não a minha palavra.
a palavra de Deus. Hoje eu estou aqui numa desculpa especial falando da igreja presbiteriana, para dizer que a igreja presbiteriana todo domingo preza a palavra de Deus. Nós cantamos hoje 4 músicas. Fiquem tranquilos, está faltando uma, a gente vai pagar, vai sair daqui a pouco. Vocês já estão acostumados com as 5, já estão acostumados com aquele ritmozinho, né, do culto. E às vezes eu mudo, só de raiva, porque vocês ficam chegando atrasado, viu? Já aconteceu de eu fazer Santa Ceia no começo do culto e tem gente que perdeu. Fica esperto. Mas a maior parte do culto, 50 minutos, às vezes até 1 hora, palavra, explicação da palavra de Deus. Ela é a centralidade do culto, é a pregação expositiva. Eu não quero expor as minhas ideias, eu quero que vocês conheçam as ideias, os planos, as instruções do Deus vivo. Vamos adiante. História do presbiterianismo no Brasil, isso aqui é legal. A igreja presbiteriana foi fundada oficialmente aqui no Brasil no ano de... Se alguém souber, eu sou capaz de comprar uma caixa de bombom da Garota e dar para essa pessoa que falar o número agora. Não, errou. Não vai chutar. Quem errar, eu vou dar uma colher de chá porque ele é corajoso. Mas se errar, vai ter que dar uma caixa de bombom para mim. Vai lá. Nossa, tá difícil. 1859 chegou ao Brasil o reverendo Ashbel Green Simonton. Ele nasceu em 1837, morreu em 1867. Presta atenção, nasceu em 37, morreu em 67. Faz as contas se você é bom da matemática, senão daqui a pouco eu te falo. Antes dele chegar ao Brasil, a fé reformada já tinha zarpado por aqui. Primeiro com os holandeses e também com os franceses. Aliás, os franceses aqui no Rio e os holandeses lá no Nordeste. Lembra que eles tentaram invadir, tentaram conquistar uma parte do Brasil? Pois eles trouxeram a fé reformada. Um deles mandou carta para João Calvino pedindo professores, pedindo gente que conhecesse a Bíblia para trazer e ensinar e catequizar os índios, e veio. Só que depois eles foram expulsos. Definitivamente mesmo, em 1859, Ashbel Green Simonton, ele era apenas um jovem de 22 anos, quando foi impactado por um reavivamento na América do Norte, em 1855. Ele ingressou no seminário nessa idade, seminário de Princeton, pastor 4 anos, se formou. 2 meses depois de ser ordenado pastor, ele embarcou para o Brasil, chegando em... Olha, gente, aniversário da igreja presbiteriana, né? 12 de agosto de 1859. Ele chegou aqui com 26 anos de idade. Vocês acham que o pastor João é novinho? 26 anos de idade. Chegou o cara que trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil. 26 anos. Ele chegou no dia 12 de agosto de 59. Você sabe quando que ele conseguiu fazer o primeiro culto em português? Dia 22 de abril de 60, ele dirigiu o primeiro culto em português. E em 1862, quase 3 anos, ele recebeu os primeiros membros que fundaram a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que está lá até hoje. Ele morreu aos 34 anos, em 1867, de febre amarela. E antes dele, sua esposa morreu da mesma coisa, 3 anos antes. A vida curta, o resultado grande. Deixou pai, deixou mãe, deixou família, deixou o seu próprio país, para trazer a fé para um país que não tinha. Majoritariamente, o nosso país era católico, apostólico, romano, com tradições de Portugal, dos jesuítas. E ele trouxe essa fé para cá. Gostaram um pouquinho da história? Não acabou? Eu quero falar um pouco sobre Campinas. Em 1869, chegaram a Campinas os missionários George Nash Morton e Edward Lane. Você já passou por uma rua chamada Lane? Edward, já passou? Esse aqui é motorista de Uber, conhece as ruas. Edward Lane, já passou? Tem praça Edward Lane. Vocês vão se assustar. Eles chegaram para cuidar dos muitos imigrantes americanos que tinha aqui na cidade de Campinas. A igreja presbiteriana de Campinas, que hoje está na rua General Osório, foi fundada em 1870.
E em 1873 foi fundado o Colégio Internacional. Eles queriam dar uma educação diferenciada, boa, educação cristã para os jovens, para os adolescentes, e fundaram uma escola. Fundaram a igreja, do lado fundaram a escola. Olha a visão daqueles pais do protestantismo presbiteriano aqui no Brasil. Vocês não estão entendendo, gente. Eu vou explicar melhor. Sabe quem que estudou nesse colégio? Os alunos. Esse colégio durou pouco por causa da febre amarela e teve que ser fechado. Mas sabe quem que estudou lá? Eu vou falar alguns nomes. Quem sabe vocês conhecem, né? Vai ver, conhece. Júlio de Mesquita, Carlos Gomes, Renê Barreto, Campos Sales. Passaram alguma rua com esse nome? E tem muitos outros que se tornaram conhecidos no âmbito social e político da cidade e do país. A história deles está entrelaçada com a história daqueles que trouxeram essa fé que hoje nós seguimos, que eu estou apresentando para vocês, tentando ser o mais objetivo possível. Agora eu chego na parte mais importante desse sermão. Nós cremos que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus e única regra de fé e prática do verdadeiro cristão. Na igreja presbiteriana não sou eu que mando, nem é o presbítero que fala mais grosso. Na igreja presbiteriana, a Bíblia é quem manda. A autoridade bíblica é mais importante. Em outras denominações, o que o apóstolo diz que a Bíblia diz, é o que vale. Nós não fazemos assim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Por favor. Eu vou abrir aqui, porque assim eu sei que eu estou levando um bom tempo, para dar tempo para vocês acharem. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Finalzinho da sua Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Pode procurar que tem na sua Bíblia sim. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Eu imagino que a minha versão é um pouquinho diferente, mas o sentido de vocês não deve ser tão diferente assim. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós não estamos lendo apenas um documento histórico, nós estamos lendo o que Deus inspirou homens através do seu Espírito a escrever. Ela é a autoridade divina. Foi Deus quem nos deu e preservou para nós. Vamos mais um texto? Abra agora em 2 Timóteo, está um pouquinho antes. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu passei. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Está escrito assim, posso ir? Amém? 2 Timóteo 3, 16. Eu não posso ir, que eu estou aberto no primeiro aí. Vamos aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Versículo 17. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Não é parte da Escritura. Não é o Evangelho de Mateus, Marcos ou o Evangelho de João, que é o mais famoso. Não é o Novo Testamento que fala de amor. Mas também o Antigo Testamento, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Por que que muitas vezes eu pego e estudo um livro com vocês de cabo a rabo, como nós já estudamos 1 Coríntios, 2 Coríntios, já estudamos Neemias, já estudamos Pedro, já estudamos na escola dominical o livro de Atos, o Evangelho de Marcos, de cabo a rabo. Eu começo no versículo 1, na primeira mensagem, vou até onde dá, no outro sermão, outro texto, outro texto. Esses dias nós estudamos uma boa parte de 2 Coríntios, capítulo 2 até o capítulo 3 e 4, não foi, gente? Por que que eu faço assim? Porque a Escritura é a palavra de Deus inspirada, não as minhas ideias. Eu não quero correr o risco de falar, hoje eu quero falar sobre isso. Hoje eu li isso na minha devocional, vou levar isso para os irmãos.
Toda escritura é inspirada por Deus, e vocês precisam conhecer ela inteira. É por isso que a gente pega de cabo a rabo, expositivamente. E essa tradição, com muito orgulho, eu aprendi com Calvino. Eu fiquei maravilhado em saber que lá em Genebra, ele expunha o texto, um livro, durante meses. Ele tem mais de 60 sermões só no livro de Isaías. Gastou muito mais de um ano estudando, culto após culto. Ela que tinha mais culto durante a semana. Só que aí, houve uma revolta, expulsaram ele da cidade, ele ficou 3 anos fora na cidade de Estrasburgo. Depois de 3 anos, voltaram ele. Nós precisamos de você, a cidade está virando uma bagunça, você tem que ensinar a Bíblia para a gente, volta por favor. Eu não volto, eu vou orar. Aí ele orou, Deus falou, volta. E ele voltou. No primeiro culto, ele falou, meus irmãos, abram a Bíblia, capítulo tal, versículo tal. Era exatamente o versículo posterior do que ele tinha terminado há 3 anos atrás. Vá lá em Genebra hoje, será que é uma cidade boa? Vá na Suíça hoje, será que é um país de primeiro mundo? E qual que é o segredo? Homens seguiram uma fé coerente, aprofundada, equilibrada, e não ideias de loucos, não ideias de aventureiros, de pedreiros, metidos a pastores, mas trataram com seriedade aquilo que precisa ser tratado com seriedade. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a sua edificação. Não fique só com os textos que você gosta. Não fique só com os textos que te deixam animado. Leia os textos que te deixam para baixo também. Leia os textos que te quebram. Porque o grande desafio não é ler a Bíblia, é deixar a Bíblia ler você. Ela é luz que mostra o que está errado. É ela que capacita. E por isso, meus irmãos, isso não deve mudar. Nós podemos de vez em quando ter um teatrinho, de vez em quando ter uma esquetezinha, mas gente, o culto de todo dia, de todo domingo vai ser central na Bíblia, porque é isso que edifica. Ah, nós não temos dança e tudo. Temos. Infelizmente, não é do nosso feitio ter essas coisas. Nós estamos preocupados com isso aqui. Quero ninguém distraído com uma dança. Eu quero vocês focados e reverentes diante de Deus vivo, sedentos para abrir a palavra, ler e aprender e ser capacitado para toda boa obra. Olha essa declaração da nossa confissão de fé, eu queria que você lesse junto comigo. Vamos ler? Só molhar um pouquinho a minha garganta. Dá para ler? Está pequeno? O meu está lá longe, vamos lá? Lê aqui então que vocês vão conseguir. Se eu conseguir lá, vocês conseguem aqui. Está na confissão de fé de Westminster que nós confirmamos, né, subscrevemos. Vamos lá. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nós nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Me dá orgulho de participar de uma igreja que acredita nisso. Até o que o pastor fala será examinado a partir da Escritura, buscando a iluminação do Espírito Santo. O mesmo Espírito que deu a Bíblia é o Espírito que ilumina a nossa mente para entender a Bíblia. Não pode ser ideia de qualquer um, não pode ser sonho de ninguém, nem visão de qualquer outro. Se discorda da Bíblia, anátema. Se conduz para outro caminho, não concorda com o que o Espírito Santo já nos deu, então não serve para a edificação. E na nossa igreja é assim que funciona. Ela é a autoridade máxima, inclusive sobre ela. Se o nosso concílio tomar qualquer decisão, e qualquer pastor achar que é antibíblico, o que ele vai fazer? Vai fazer um documento, vai mostrar biblicamente as suas discordâncias, e isso vai ser avaliado em oração. Pode ser que seja aceito, pode ser que não, são pecadores lá em cima também, mas é esse o caminho. A Bíblia, corretamente interpretada, através da iluminação do Espírito Santo. Nós chegamos também num outro assunto bastante polêmico, eu não vou gastar muito tempo porque já é tarde, mas nós entendemos que o batismo é um dos 2 sacramentos deixados por Jesus Cristo, não só para admitir a pessoa na igreja,
mas também para servir-lhe de sinal e selo de pacto de graças. Você que está vindo na igreja e não é batizado, o batismo significa ou demonstra que você se comprometeu com Cristo e com a igreja de Cristo. Ele é uma marca visível, um selo que não pode ser apagado, de que você pertence a essa comunidade, de que você foi regenerado, foi unido com Cristo, que os seus pecados foram lavados e remidos, e que você a partir de então vai se consagrar a Deus no resto da sua vida, em Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. O batismo marca a morte e marca a ressurreição. Todos aqueles que creem em Cristo devem ser batizados conforme o mandamento dele. Ide por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, vocês, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo corresponde à circuncisão do Antigo Testamento. O povo de Deus no Antigo Testamento também tinha uma marca que os distinguia do resto das pessoas do mundo. Eles eram circuncidados. Era a marca de que eles eram o povo de Deus, buscando a vontade de Deus. Uma marca física, visível, praticada na antiga aliança, sinal e selo do pacto estabelecido com Abraão. O batismo, de igual modo, é o sinal da nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. Foi Ele que mandou o batizar. Mas não o batismo de João de arrependimento. É um batismo diferente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um batismo de nova vida. Jesus, por outro lado, não disse explicitamente a forma como o batismo deveria ser feito. Ou disse? Quem já leu a Bíblia? Inteirinha. Ele disse como é que faz? Sim, vira a cabeça 15 graus para frente, abaixa um pouquinho, né? Dobra o gelinho, né? Não falou! Ele falou que tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só isso. Por que ele não desceu a detalhes? Pensa, meu querido. Por que ele não desceu a detalhes? Porque os detalhes não são importantes. A fé no evento, naquilo que se está fazendo, é mais importante do que um detalhe. Por isso, nós batizamos do jeito que Jesus mandou batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós entendemos que o batismo não salva. Eu não vou pedir, quem não é batizado, levanta a mão, porque vai para o inferno. Não é assim. O ladrão do lado de Jesus na cruz foi batizado? Gente, ele se arrependeu lá, já estava pregado, não dá para descer para batizar. Mas o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não foi batizado, foi salvo? Foi, Jesus falou, acabou. Se ele vai estar no paraíso, vai estar no paraíso. Vamos encontrar com o cara, vamos descobrir que cor que ele é, em breve. Mas ele não foi batizado. Por outro lado, todos aqueles que creem em Jesus Cristo procuram se batizar. Porque essa é a marca do novo nascimento. Esse é o selo de que você está em Jesus Cristo. Um selo visível para todos verem. Nós também batizamos as crianças, porque entendemos que elas são herdeiras da nossa fé, assim como a circuncisão era feita em crianças. Jesus não entendia nada de circuncisão. Ele tinha 8 dias e foi circuncidado pelo seu pai, pela sua mãe, para demonstrar que ele era do povo judeu, que ele era descendente de Abraão, que ele era da linhagem de Davi, que ele iria ser ensinado na lei de Moisés e nos escritos e nos profetas. Jesus entendia o que estava acontecendo? O que vocês acham? Não. Eu não sou Jesus, também não lembro de nada, mas eu lembro, minha mãe me levou lá na frente, eu tenho uma foto para provar, está dentro da Bíblia dela, o primeiro bebê dela sendo batizado, com poucos dias de vida. Significa que eu era salvo? Não, significa que a minha mãe acreditava que a fé dela agora era herança minha, e que ela iria me educar junto com meu pai no caminho de Deus, junto com a ajuda dos outros irmãos. E isso nos leva a esse outro ponto. Na nossa igreja também há a profissão de fé. Abra a sua Bíblia, mais um texto. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Mateus, comecinho do Novo Testamento. Vai que dá, Mica, vai que dá. Mateus 10, 32 e 33. Ai, ai, ai. Vou falar. Não leia o que você gosta, deixa a Bíblia ler você. Então, se você ficar meio desconfortável, fica tranquilo que é necessário, tá bom? 10, 32, 33. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Forte?
Estou incentivando meu filho a fazer profissão de fé. Eu incentivo a todos os pais a ensinarem seus filhos: olha, eu te batizei na infância, mas agora você precisa fazer a sua pública profissão de fé. Vim aqui na frente e dizer: eu reconheço Jesus como meu Senhor. Eu entreguei a minha vida para Cristo. Eu sei se vocês sabem, mas os seus filhos, quando completam 18 anos, é o prazo máximo para ele fazer a profissão de fé. Senão ele já não está mais no hall de membros, porque ele não é mais criança. Ele está no hall de membros enquanto ele é criança. Chegou para os 12 anos, ele já pode fazer a profissão de fé, mas isso vem dele, é ele que tem que querer. Você pode incentivar e ensinar, mas se ele não fizer até os 18 anos, ele não está mais no hall de membros, porque ele não é mais criança. Ele precisa fazer a profissão de fé. O conselho vai me ajudar a cuidar disso. Ajudar vocês com isso. Se vocês precisam de ajuda dos pastores, dos presbíteros, estamos aqui. Para tentar evangelizar, tentar incentivar, falar aqui com o Juan, falar com o Samuel, falar com o Gabriel. Olha só o que Jesus disse: aquele que me confessar. E não basta confessar da boca para fora. Tem que confessar da boca para fora e acreditar no coração. O que disse Jesus? Fala: eu também vou confessar o seu nome. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. E aí, vocês querem estar dentro ou querem estar fora do barco onde Jesus está? Vocês querem estar dentro ou querem estar fora do reino de Deus? É simples essa escolha. Ninguém nesse mundo morreu por você, jovem, adolescente. Jesus morreu. Ele merece ter a sua vida. Falando sério, viu, Grazi? Ele merece ter a sua vida. Nem seu pai, nem sua mãe, nem ninguém que você conhece te amou mais do que Jesus te amou. Ele deu a vida por você. E o que ele pede é a sua vida imperfeita, em troca. Essa é a melhor escolha que alguém pode fazer, e os nossos filhos precisam fazê-la logo. Eu oro tanto por isso. Bom, é uma cerimônia pública onde o crente faz uma declaração de fé, reconhece deveres, faz promessas e assume compromissos com a igreja e com Jesus Cristo. Eu vou precisar de você, Bianca. Você pega aí dentro da minha mochila, eu me esqueci, tem um livro aí, por favor, chama O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Obrigado. Você fica esperto aí, viu, Mel? Aqui, gente. Esse livro foi escrito por dois caras bem inteligentes na igreja presbiteriana. Um, Adão Carlos Nascimento. Ele foi diretor do seminário presbiteriano, aqui da Avenida Brasil, justo na época que eu estava lá. Esse Alderi Souza Matos, também um estudioso, especialmente história, em credos. E eles escreveram um livro bem interessante. Eu acho que vocês vão querer ler depois de eu falar o nome. Olha, o que todo presbiteriano inteligente deve saber. Vocês entenderam o recado, né? Então, depois, se vocês quiserem, vocês falam comigo que a gente dá um jeito de você também adquirir. Eu vou lá para a página 197, para não ter que colocar aqui escrito para vocês. Na cerimônia de profissão de fé, a pessoa que está sendo recebida como membro de uma igreja presbiteriana faz a seguinte declaração de fé, que inclui também promessas e compromissos. Abre os seus ouvidos. Você que já fez a sua profissão de fé, a sua declaração, você ainda precisa cumprir esses votos e essas promessas. Vocês estão me ouvindo, meus irmãos? Estou falando como pastor que quer que a igreja tenha saúde. E a saúde não depende de mim sozinho. Depende de vocês, de cada um dos membros. Então você tem cumprido os seus votos? Eu quero que você se avalie hoje. Vamos lá. Primeiro, você deve lembrar: creio em um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação; e o Espírito Santo, santificador de nossas almas e doador da vida. Você declara com a sua língua: eu creio nisso, num Deus que é em três pessoas. Ele que me salvou, Ele que me justificou, não fui eu, foi Ele que me escolheu, Ele que trabalhou para a fé chegar até os meus ouvidos e abriu o meu coração para entender. Eu creio nesse Deus. Não é o Deus da minha imaginação, não é o Deus das outras religiões, é este Deus, conforme a revelação das Escrituras. Vocês estão comigo? Tem muito Deus. Às vezes você vai falar para uma pessoa: eu creio em Deus. Que Deus que você crê? Não sabe nem falar. Força cósmica, a luz. A raio de luz que é essa. Precisa ser definido quem é Deus, e nós definimos nessa confissão de fé. 2,
Creio que as escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí aparece aí um livro da moda, a divina revelação do inferno. Nossa, que maravilha, que delícia, vou ler. Tem autoridade de Bíblia? Não. Aparece um cara e inventa um livro, Este Mundo Tenebroso, falando da batalha espiritual, uma ficção. Tem autoridade da Bíblia? Se quiser ler, você leia, mas não tome aquilo como verdade. A verdade, a regra, a única regra do que você deve crer e do que você deve fazer em todos os aspectos da vida é a Bíblia. Se a psicologia estiver ensinando a mesma coisa que a Bíblia, amém. Se ela estiver ensinando algo diferente, a Bíblia. Se a sociologia estiver ensinando alguma coisa legal, parece com a Bíblia, legal. Mas se estiver ensinando algo diferente, vamos lá, meus irmãos. Se a medicina, se a ciência diz que uma pessoa nasce num corpo físico de homem, mas pode ter uma psicologia de mulher, e a Bíblia chama isso de pecado, com quem que a gente fica? Vamos lá, meu irmão, não tem medo não, sou eu que estou sendo filmado, eu que estou aparecendo lá, vocês não vão ter que responder processo não. A Bíblia é a autoridade. Pode ser alguém que prega bonito e diz, o centro do coração de Jesus é você. Que lindo, maravilhoso, Jesus me amou tanto, é verdade. Mas não é o centro do coração de Jesus, desculpa, isso é heresia. O centro do coração de Jesus sempre foi o Pai. A glória do Pai. Como é que eu sei disso? Ele diz, pouco antes de morrer, ele fala, Pai, glorifica o teu nome na minha vida agora por minha morte, mais uma vez. E o Pai falou, eu glorifiquei e vou glorificar de novo, meu filho. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. A sua salvação é indireta. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai e fez isso com paixão. Ele te amou, mas você não é o centro do coração dele. Desculpa. Ele que deve ser o centro do seu coração. Nós não estamos entrando numa relação de casamento, a gente usa isso para ilustrar. Ok, gente? Jesus precisa de você para ser feliz? Deus precisa de você para se sentir completo? Quem é que precisa? Quando a gente faz teologia, as coisas mudam. Quando a gente tem uma doutrina, realmente expressa conforme as coisas mudam, e a gente para de ficar caindo em armadilhas. Terceiro, confesso que fui concebido em pecado, que por natureza sou incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus. Sou inclinado ou inclinada antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Você declara isso na sua profissão de fé, dizendo, eu sou pecador, eu preciso de salvação. Eu não consigo fazer a vontade de Deus, não é da minha natureza fazer isso. Foi assim que eu nasci, é assim que eu sou. Mesmo depois de conhecer Jesus, eu ainda lido com a lei do pecado dos meus membros. 4, creio firmemente que o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado, que não há outro meio de se alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo o que lhe pede. Custa quanto? Nada, é de graça, só basta pedir. Jesus entra no meu coração, Espírito Santo muda a minha vida, me dá poder para vencer o pecado. Todos aqueles que creram em Jesus Cristo, o Pai lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus pela fé, mediante a graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Tudo isso vem da Bíblia, e tudo isso está numa confissão de fé, e vocês devem estar numa igreja que tem essas coisas. Por isso, me orgulho com humildade, vamos dizer assim, né? Nossa igreja tem muitos defeitos, mas a doutrina, se for seguida, vai trazer proveito. Versículo 5. Eu estou agora sinceramente arrependido do mal que tenho feito diante de Deus, e resolvido a fazer uso diligente de todos os meios de graça por ele ordenados para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que ele me proíbe em sua palavra, e fazendo toda a sua vontade, auxiliado por sua graça. Ou seja, eu vou participar, eu vou buscar, eu vou
Me apropriar de tudo que Deus me dá para eu ser diferente. Espírito Santo, a palavra, a oração, as disciplinas, a comunhão, a comunidade. Eu vou me pegar firme nessas coisas e não quero mais compromisso com o pecado. Agora eu vivo em outra direção. Eu andava para lá, agora eu ando para cá. Daqui em diante é Cristo. E o último, prometo mais que como membro desta igreja, me sujeitarei sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras. Quem são as autoridades aqui na igreja, vocês sabem? Os oficiais, pastor auxiliar, os presbíteros e também os diáconos. Quem foi que elegeu os presbíteros e os diáconos? Quem? Foram vocês. Vocês elegeram os seus líderes. E agora? Devem se sujeitar aos seus líderes. Mas e se eles começarem a ensinar algo que não está na Bíblia? E aí? Não volta mais nele, caça ele. Não é isso? Porque a sua fidelidade é o líder. A sua fidelidade é a... Eu estou falando isso, gente, mas vocês... isso aí nunca vai acontecer. Tem pastor de igreja tradicional, histórica, falando que o que Jesus ofereceu para a mulher samaritana era o seu esperma. Era essa água viva. Está falando? Não estou brincando, não, é sério. Tem pastor que eu li na minha juventude, que escreveu um livro, o que a igreja condena e a Bíblia permite. Interessante o livro quando eu era jovem. Mas agora, a igreja dele já aceita casamentos homossexuais. E aí, se você estivesse nessa igreja, o que seria certo fazer? Procura uma igreja que ensine a Bíblia, que se sujeita à Bíblia. São deveres dos membros da igreja conforme o ensino e o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. 5, e aí eu termino. Viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. Vou repetir. É dever. Quem aqui é membro dessa igreja ou da igreja presbiteriana? Levanta a mão. É membro. Com muito orgulho, já há 20, 30 anos. Qual que é o seu dever? O seu dever é viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. E como é que vai acontecer isso? Leia, participe da escola dominical, aprenda e corrija o seu caminhar, o seu pensamento, a sua fala, o seu comportamento precisa ser coerente. Esse é seu dever. E se você não seguir o seu dever, você vai estar dando um mau testemunho de Cristo e da igreja. E a igreja não cresce. As pessoas não se convertem, porque traz escândalo. As pessoas querem ver a sua luz brilhando, precisam ver a sua luz brilhando. Amém, meus irmãos? Mais um dever para os membros. Cadê os membros? Deixa eu ver, cadê eles? Estão aí ainda? Ok. Honrar e propagar o evangelho pela vida e pela palavra. É para falar e é para mostrar. Hoje de manhã nós recebemos a visita da Thaís aqui na escola dominical. E ela veio com seu filho Samuel, que deve ter alguns meses de vida. E ela foi trazida aqui pela Patrícia, membro da igreja presbiteriana. Vocês conhecem? Não, vocês conhecem por causa de outro contexto. Alguém conhece essa pessoa aqui na nossa igreja, Patrícia? Já tomou café com ela aqui dentro? A Patrícia é membro da igreja presbiteriana do Flamboyano, da igreja presbiteriana Nova Jerusalém. Mas ela está evangelizando a sua amiga, que foi conhecida pelo seu marido, e mora aqui perto. Então, pastor, eu queria trazer ela aqui, que é mais perto da casa dela. Eu vou junto com ela, e veio com ela na escola dominical. E trouxe, sentou do lado dela, ajudou a cuidar do neném. Mas sabe o que é triste? Estava vazia a escola dominical. Eu fico com medo dela pensar, não vou nessa igreja não, nem os crentes vão lá. Ou será que está começando? Onde você estava, pessoal? Onde você está? O que de importante você estava fazendo hoje de manhã? Eu queria saber. Você manda para mim no WhatsApp depois? Eu queria saber. Porque você que é membro da igreja, também prometeu, na letra E, participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive assembleias. E aí? Você prometeu?
desculpa, o conselho falou, pastor, você está falando muito mansinho, você tem que bater mais. Briga com ele, vocês elegeram ele. Gente, eu estou falando isso com carinho. A nossa igreja está recebendo visitas. Cadê os membros? Cadê os membros orando, abraçando, compartilhando a fé em palavras e em atos, aconselhando, abrindo a Bíblia, mostrando o que aprendeu na escola dominical anterior? Cadê os membros na reunião de oração da segunda-feira? Ou então na reunião de oração do Desperta Débora às 3? Cadê as mulheres? Cadê os jovens? Uma igreja saudável é uma igreja que cumpre os seus votos. É gente que leva a sério os votos que fez, como Davi, o que eu votei e pagarei. Como Jonas, eu votei, né, eu fiz um voto de proclamar a tua palavra e fugi para Nínive, não, agora eu vou proclamar. É ruim se você faz um voto de tolo e não cumpre, é pior para você e pior para a igreja. Por favor. C, sustentar a igreja e as suas instituições moral e financeiramente. Isso significa, meu irmão, que você cuida da moralidade da igreja. Se o irmão tiver em pecado e você souber, a responsabilidade de falar com ele é sua. Eu falei falar com quem? Seu irmão tem pecado, você descobriu. A responsabilidade de falar com ele. Nem é comigo em primeiro lugar. Vocês estão me ouvindo? É com ele, não é nem para falar aqui na reunião de oração. Nossa, vocês ouviram falar de fulano? Meu Deus, está num pecado, vamos orar por ele. Não, antes de orar em público pelo pecado do seu irmão, vá falar com ele. Assim você preserva a moralidade. Se não resolver, chama 2 testemunhas. Se não resolver, chama o conselho da igreja, que representa a igreja. A gente não precisa envolver todo mundo se o pecado é algo velado. Agora, se for uma falta pública, a gente vai ter que tratar publicamente, para eles entenderem que aqui é uma igreja séria, que obedece à palavra de Deus. Está na hora de a gente começar a ajustar algumas coisas. Você é responsável, você assumiu esse compromisso. E não faça isso na intenção de disciplinar o seu irmão, mas de ganhá-lo. Aquele que cobre, quem traz o irmão de volta, cobre multidão de pecados e edifica. Bom, eu já falei de obedecer às autoridades, já estou satisfeito. Mas eu queria que a gente orasse a respeito disso. Se você não é parte da igreja presbiteriana, hoje você teve assim um breve resumo do que significa ser. E se você é, e não está afinado com isso, é hora de afinar. Afinar. Eu não quero ser o elo fraco da corrente. Você olha para a história do presbiterianismo, da fé reformada, tantos vultos, tantos homens, tantas mulheres que fizeram uma diferença extraordinária no mundo, inclusive na cidade de Campinas. Na nossa vez, nós vamos brincar? Não vamos. Nós vamos mudar isso hoje. Agora, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós sabemos que a obra é do Senhor. Essa igreja foi plantada pelo Senhor. Foi o Senhor que despertou os plantadores. Aquelas pessoas que para nós já são motivo de saudosa memória. E nós te louvamos pela vida deles. E agora, Deus, que chegou a nossa vez de viver a fé de maneira coerente, uma fé comprovada pela história, comprovada pelo testemunho de tantas vidas transformadas no Brasil, na Coreia do Sul, na Europa, na América do Norte, mesmo aqui na América Latina. Nós queremos viver isso de fato. Por isso, perdoa, Deus, a nossa negligência. Perdoa, Deus, muitas vezes termos levado a fé cristã como se fosse uma parte menos importante da vida. Nós queremos corrigir isso e nos arrependemos diante de Ti. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e renova, Deus, o nosso ânimo, o nosso ímpeto. Dá-nos paixão pelo Teu reino e pelos perdidos, para que nós possamos alcançar mais pessoas e trazê-los para uma igreja que seja vibrante, que tenha uma fé autêntica, aonde as coisas estão acontecendo conforme o fluir e o sopro do Teu Espírito Santo, e não conforme as nossas fraquezas e limitações. E aqueles, ó Deus, que têm se aproximado, coloca no coração deles, ó Deus, a fé em Jesus Cristo, para que em breve eles também possam passar pelo batismo e pela pública profissão de fé, se tornando parte desse corpo vivo do Senhor aqui nessa região. Abençoa-nos, Senhor. Nós te pedimos o nome santo de Jesus. Amém.